Queridos, que a graça e a paz do Senhor continue com todos. Estamos aqui mais uma oportunidade, mais uma quarta-feira, né? Para estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Convidamos a todos aqueles que nos assistem a fazer parte desse louvor conosco, a orar conosco aqui no nosso lar, a aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Refletirmos um pouco mais com essas reflexões que temos trazido acerca dos cânticos, né? São releituras, possíveis releituras de alguns cânticos que, creio eu, têm sido edificantes para nossas vidas, né? Começar em nós. Então vamos dar início, vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor e vamos cantar, né? Vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, pela proteção que tem nos dado, pelo cuidado que tem sido, né, a sua mão sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus. Embora separados presencialmente, mas juntos espiritualmente, nem espírito, louvamos ao Senhor. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo chão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Gostaríamos também de estar mandando a saudação especial aos nossos irmãos da Igreja Batista da Barra, aqui em Salvador, aos nossos demais irmãos em Cristo espalhados por toda a face da terra. Que o Senhor esteja abençoando a todos. Amém. Agradecendo ao pastor Roque por semana passada ter trazido a reflexão, né? Eu não pude estar trazendo a reflexão por motivo da saúde, né? Aparentemente eu peguei uma chikungunya, então, inclusive, alertando os irmãos, né? A gente deve se prevenir, deve se cuidar, questão de isolamento social, mas como tem sido divulgado nas mídias, tomar cuidado, né, com a questão da infestação dos mosquitos, né? Cuidar sempre, manter a casa higienizada, limpinha, porque acontecem outras situações, né? E graças a Deus eu estou bem melhor. Nessa semana também acompanhamos o apresentador Raul Gil, né, que caiu dentro de casa, se machucou, graças a Deus já voltou para o seu lado também. Mas acidentes domésticos também são coisas que acontecem, né? Nesse período de confinamento, de estar dentro de casa, a gente sempre tem uma casa com o nosso abrigo, nosso lugar de segurança, mas
podem acontecer esse tipo de situação, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Cuidado sempre redobrado, mas crendo que o Senhor é que nos dá todo o cuidado, né? O Senhor, em primeiro lugar, é que nos protege. Mas vamos fazer a nossa reflexão, né, no dia de hoje. Eu convido os irmãos a abrir em Lucas 16, 19 ao 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Na verdade, o pastor Bock, há algumas semanas atrás, ele trouxe uma reflexão, não sobre o cântico, né? Na verdade, ele trouxe a canção, né? Ele tocou com violão, né? A canção Te Louvarei, também alguns chamam Perto Quero Estar, né? E ele, dentro das suas limitações musicais, até trouxe um louvor muito bonito, né? Sobre essa canção. E aí eu acabei sendo tocado para falar um pouco, né? Fazer uma leitura, né? Sobre essa canção no dia de hoje. Mas vamos ler então a passagem que está em Lucas 16, do 19 ao 31. E diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles deem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Oremos ao Senhor. Pai eterno, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa palavra que tem sido trazida para os nossos corações, que tu, ó Pai, possa estar trabalhando, Senhor, em cada coração, da forma como tu queres, para que haja edificação nas vidas. Toma-nos em tuas santas mãos, nos livra do mal, dá um restante dia em tua presença, te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa passagem é uma passagem que ela fala de uma situação em que haviam 2 personagens, né? Fica bem claro, o rico e Lázaro, e ocorre a morte dos 2. Quem nos conhece sabe que nós não gostamos de falar de morte, né? Nós gostamos de falar de vida, né? Nós estamos aqui para falar de vida. E no texto o que acontece é isso, ele fala de vida após a vida. O que é que acontece nessa situação? Mas também não é sobre isso que queremos falar. O ponto que Deus tocou em nosso coração para trabalhar com esse texto, em cima dessa canção Perto Quero Estar, é exatamente a questão de querer estar perto. É a questão do isolamento, né, que acontece, o distanciamento social
né, e espiritual que vai acontecer entre o rico e Lázaro. Mas vamos analisar um pouquinho o que nós temos para hoje, né? Passar por esse período de isolamento social não está sendo fácil para ninguém, né? Nem mesmo aqueles mais caseiros, né, como nós aqui, têm se sentido à vontade, porque afinal são dias em que não podemos estar próximo aos nossos, mesmo nos momentos em que desejamos fazê-lo, né, de ver os pais, ver os amigos, né? Está difícil, até mesmo entre nós, às vezes, dentro de casa, tem que ter alguma separação, né? Alguma separação em termos de utensílios domésticos, em termos de roupas, né? E o próprio contato, né? Evitar o contato pela questão dos assintomáticos. Então, são muitas coisas, muitas nuances que acontecem em torno dessa pandemia que tem acontecido. E isso nos leva a um certo distanciamento social. Mas quando cantamos esse louvor, perto quer estar, percebemos com nitidez que querer estar perto de Deus é querer estar perto do próximo. Não é isso? Não dá para querer estar perto de Deus, não dá para querer estar louvando a Deus todo o tempo sozinho. Existe um chamado no nosso coração para que estejamos juntos com outros, né? Como estudamos, né, na EBD, logo nas primeiras lições, nas primeiras revistas, a função da igreja é essa, é reunir pessoas em torno de um mesmo ideal. A igreja, no sentido grego da palavra, reunião. Igreja de Cristo, reunião em torno da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, pessoas que aceitaram Jesus Cristo, pessoas que querem conhecer mais de Jesus Cristo e que se reúnem a outras pessoas que compartilham do mesmo ideal, né, do mesmo objetivo, que está ali juntos para conhecer mais de Cristo, para louvar ao Senhor, né? E isso nos remete ao texto que foi lido, quando Jesus narra a história de duas pessoas separadas por sua condição social, né? O rico e Lázaro. Duas pessoas que estavam potencialmente próximas, né? Como acabamos de ler, né? Que o mendigo ele ficava próximo, no batente praticamente da casa do rico, né? O Lázaro ficava praticamente no batente da casa do rico, esperando as migalhas, que as migalhas caíssem, que as migalhas chegassem a ele. Mas a Bíblia diz que havia soberba da parte do rico, e isso não permitia que houvesse comunicação entre eles. A Bíblia não fala de algum tipo de comunicação entre eles, mas simplesmente dessa espera, né, que Lázaro tinha de que essas migalhas pudessem chegar até ele para que ele se alimentasse. Olha só que situação, né? Esse momento de isolamento social nos leva a refletir muitas vezes sobre isso também, né? O quanto nós precisamos do outro, né? O quanto nós precisamos estar em contato com as pessoas. É muito difícil, chega até a ser constrangedor, né? Você não poder, por exemplo, passar por uma pessoa, você está sendo atendido numa padaria, por exemplo, e não poder expressar um bom dia, né? Simplesmente você menear a cabeça por precaução para não espalhar um possível vírus, né? E a gente vê, por outro lado, a gente vê outras situações interessantes, como outro dia eu vinha passando na rua, havia as pessoas mais distantes, e aí eu fiz aquele bom dia do interior, né? Como a gente diz, bom dia! Né? Que normalmente a gente não tem visto, não vê nas capitais, né? E aí hoje você tem que, se você quiser expressar a sua alegria, a pessoa estando distante, você dá um bom dia mais efusivo, né? Mais radiante, para que as pessoas sintam, né, essa alegria de ouvir um bom dia, né, num momento tão difícil. E esse bom dia faltava, talvez faltasse aqui nessa relação entre o rico e Lázaro, né? Certamente o rico passava, entrava em sua casa, talvez nem olhasse para o Lázaro e provavelmente também não desse esse bom dia, não desse uma boa tarde, uma boa noite, né? Mas simplesmente permitia, tolerava, né? Uma das palavras que tem sido muito usadas nos últimos anos, né? Essa questão de tolerância. Então, muitas vezes ele tolerava
aquela situação daquele mendigo em sua porta, mas de forma nenhuma o abraçaria, né? De forma nenhuma o convidaria para entrar em sua casa, ou mesmo prepararia um pratinho, né, bem feito, uma quentinha, né, para entregar ao Lázaro. Simplesmente permitia que ele pegasse os sobejos, né, aquilo que caía da sua mesa. Mas a morte então chega para aqueles dois, e a seguir tomam caminhos opostos um do outro. São afastados na eternidade. Olha o distanciamento espiritual, né? Não social, espiritual, na eternidade. De Lázaro, diz a Bíblia, é conduzido pelos anjos aos céus, e o rico levado aos tormentos do inferno. A situação agora então se inverte. De nada adiantou tantos recursos, tantas regalias que aquele homem rico tinha, e agora ele sofre as agruras da perdição eterna. O rico agora nem consegue ter esse contato com Lázaro. Olha só que interessante. Ele passou a vida toda tolerando a presença de Lázaro ali, mas não tinha contato. Mas quando vem a morte, quando vem a separação espiritual, aí ele quer ter o contato com Lázaro. Aí ele tenta falar com Lázaro. Olha só que interessante. Mas aí, o que acontece? Nessa separação não existe mais contato, não existe mais comunicação. O máximo que ele consegue, né, é falar com Abraão. Fala com o pai Abraão. Então ele diz, pede a Lázaro que refresque a minha língua com a ponta do seu dedo. Imagine alguém que era um mendigo, estava ali, né, naquela condição de mendicância, na porta dele, que ele possivelmente nem olhava, e ele agora pede que refresque a língua dele com a sua própria mão, com o seu próprio toque, né? Mas a comunicação não é mais possível, a saudação diária não é mais possível, né? O contato com Lázaro está totalmente encerrado, e o toque, esse toque também não é mais possível. Então é importante que a gente pense nisso, né? Esse momento que o mundo tem passado seja um momento de reflexão, para que entendamos como é importante você falar com as pessoas, a gente falar com as pessoas, a gente sermos gentis com as pessoas. Lá no trabalho, por exemplo, já virou uma epidemia boa, né? A questão de... Eu, por exemplo, às vezes eu gosto de mudar as palavras, geralmente eu não digo obrigado lá no trabalho. A pessoa faz alguma coisa, porque eu acho obrigado uma coisa tão, muitas vezes, automático, né? A gente diz assim no automático. E aí quando alguém faz alguma coisa para mim, eu digo, você foi muito gentil. Você foi muito gentil. E de repente eu percebi que várias pessoas no trabalho começaram a responder assim também com os outros. Você é muito gentil. Eu digo, olha só que bonito, né? Que expressão verdadeira de uma coisa que você está sentindo. Não simplesmente uma coisa automática de você receber algo e dizer obrigado, né? Mas você dizer, você foi muito gentil, né? Então a gente tem que refletir, aproveitar esse momento de parada e pensar, né? O quanto nós temos sido gentis com os outros. Temos sido, né? Como é que nós temos respondido à forma que a sociedade nos trata? Se nos jogam pedras, respondemos com pedras, né? Com agressividade, ou temos realmente nos pautado, né? Nesse amor que Jesus Cristo nos ensinou. A Bíblia diz em Mateus 25:40 que quando fazemos o bem ao nosso próximo, o fazemos ao Senhor. Então, a nossa proximidade com o Senhor deve ser dada pela leitura da palavra. Para que estejamos próximos ao Senhor, nós temos que ler a palavra dele, nós temos que entender o que Ele quer nos dizer, o que Ele tem para nós, como estamos fazendo aqui agora, né? Pela oração, porque nós temos que nos comunicar com o Senhor, temos que passar para Ele as nossas ansiedades, nossas frustrações, nossos agradecimentos, como cantamos aqui, obrigado Jesus, temos que agradecer também, sim, sejamos gratos, mas também a nossa proximidade com o Senhor se dá quando fazemos bem ao nosso próximo, quando cuidamos, quando temos esse carinho. Fazendo assim,
teremos motivos então para louvá-lo, para nos derramar perante ele, né? Como diz a música. Pois o que fazemos, não fazemos como por obrigação, mas porque agora ele mesmo não nos chama mais servos, e sim amigos, conforme João 15,15. Que então não nos distanciemos do Senhor nesses dias, preocupados com coisas que ele mesmo já nos tem alertado na sua santa palavra. Lá no trabalho conversávamos sobre isso, né? Algumas pessoas ficavam pensando, mas será que estamos perto do fim e tal? E várias especulações que têm sido feitas. Na verdade, quando Jesus anuncia que o dia está próximo, ele estava vivo ainda, e ele já anunciava, né? Estava entre nós, que eu diga, né? Estava entre nós quando ele já anunciava que o fim estava próximo, né? Então nós temos que entender que tudo isso ali está registrado na Bíblia. Pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a mais 100 anos, não sabemos, mas a bem da verdade é que o Senhor já nos deixou registrar tudo isso aí. E isso não deve ser um motivo de desconforto em nosso coração. Isso não deve ser motivo de preocupação, de ansiedade, até de depressão, né? Nada disso. Pelo contrário, deve ser motivo de alegria, pois sabemos que o Senhor, que a palavra do Senhor é verdadeira. O mundo aí fora, muitas vezes o pessoal fica batendo cabeça, fica preocupado, porque vê, olha assim, diz assim, olha, mas realmente o que eles disseram que estava na Bíblia, que ia se cumprir, está se cumprindo. Então eles podem ter motivo, né, para estar preocupados, e que isso seja um motivo também para que eles procurem se aproximar do Senhor, para que procurem ouvir a palavra do Senhor. Mas nós não, nós devemos estar tranquilos, né? Mesmo a nossa humanidade às vezes nos leva a certas situações, a certas preocupações, mas nós devemos confiar no Senhor, né? Saber que Ele tem o melhor para nós, né? Devemos entregar nas mãos dele as nossas ansiedades e a nossa fé de que a sua vontade para conosco é boa, perfeita e agradável, porque é assim que está escrito lá em Romanos 12:2. Então, é nesse intuito, né? É nesse olhar que nós trazemos para os irmãos essa reflexão sobre como estar perto de Deus, né? A gente canta, perto quer estar, junto aos teus pés. Estar perto de Deus é muito bom, né? Estar em comunhão espiritual com o Senhor, mas que também estejamos com nossos irmãos, com a nossa igreja, hoje de forma virtual, mas sabendo que em breve isso vai passar, e nós estaremos juntos, mais uma vez, louvando e agradecendo ao Senhor, na sua santa igreja, né? Juntos como igreja, né? Louvando e agradecendo o seu santo nome. E agora vamos entoar assim, te louvarei, porque nós queremos louvar o Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. Perto quero estar, junto aos teus pés. Não
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Oremos. Pai amado, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais essa palavra que foi trazida nos nossos corações. Amém, Jesus. Que tu esteja nos abençoando, Senhor, seja conosco no dia de hoje, nossas atividades, seja tudo, ó Pai, com a tua direção. Amém. Nos dá a tua paz, nos protege, livra-nos de todo mal, nós choramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos.